Estamos no ar mais uma vez, graças a Deus e a vocês que nos acompanham, que curte, comenta e compartilha o nosso conteúdo, que se inscreve também no nosso canal, né? A gente fica muito feliz quando alguém se inscreve, porque assim vocês nos dão uma moral muito legal para a plataforma do YouTube, para que ela possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. E é isso, gente. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que tem um testemunho de vida maravilhoso, que vai contar essa história para vocês e para mim também, né? Dona Queronilda Gomes, agora acertei. Queronilda Gomes, como é que a senhora está, dona Queronilda? No momento eu estou bem, né? Graças a Deus. Mas, a senhora já teve, assim, situações bem difíceis, né? Conta pra gente aí. Muito. No início da década de 70, eu saí com minha mãe, né, e minha irmã. Ela falou que ia sair, né, que ia visitar um tio meu, né, o irmão dela. Então, ela ia só. Eu digo, não, eu vou também. Aí, tinha minha irmã, que nessa época tinha menos de 10 anos, e saímos as três. Mas ela falou que... Desculpe interromper, e nessa época a senhora tinha quantos anos mais ou menos? Eu tinha menos de 20. Era um adolescente. Tinha menos de 20. Aí ela disse que só sabia por aquele caminho, que era um pontilhão. Era um pontilhão. Então, nós fomos por lá, né? E o pontilhão tinha uma curva. Então, quando a gente sobe no pontilhão, que chega menos da metade, o trem apita. Quando ele apitou, aí eu digo, meu Deus, eu peguei na mão da menina, ela como era uma pessoa adulta, né? Eu tinha que seguir na frente com a menina. E A senhora está falando da sua mãe, que era sim, ela tinha 52 anos. na época. Aí quando eu chego em terra firme, penso que ela chegou junto comigo, ela não chegou. Aí quando eu olho para trás, eu já vejo o corpo dela caindo lá embaixo. O trem bateu nela? Bateu, derrubou do pontilhão. Derrubou do pontilhão. Meu Deus. Foi. Então, eu e minha irmã assistimos isso aí, né? Então, foi socorrida e tudo, mas não teve jeito, ela faleceu. E nessa época, no dia 30 de março, tinha feito 1 ano que meu pai tinha morrido. No dia 1º de abril, amanhã faz ano da morte dela. Amanhã faz ano. É 1º de abril. Então, ela... a gente tem que se recuperar ainda, né? Da morte do meu pai. Foi. Aí aconteceu isso aí. Então começou, né? Começou o luto, o sofrimento, tudinho. E eu mergulhei na depressão. Mergulhei e fiquei e comecei. Me levaram para médico, minha irmã, né? Meu cunhado assumiu os menores, né? Que na época, até hoje, né? Quem tem menos de 20 é incluído em pensão nessas coisas, né? A senhora era quantos irmãos? Ficamos 4 menores, né? Sem pai e sem mãe. Menor de 20. Agora minha irmã era casada com um pastor. Então justamente foi o pastor que assumiu a gente, ficou como tutor, né? Tutor. Foi. Nessa época a senhora ainda não era evangélica, não? Nada, era não. Então, me levaram para o médico, né? Que é um psiquiatra, né? Me levou, eu não dormia. Quando eu fechava os olhos, só via aquela cena. Era aquela cena que eu via ela caindo. Isso tudo na década de 70. Vi o corpo dela caindo e eu não conseguia dormir, não. Aí foi quando ele decidiu me levar. Me levou, chegou lá, eu só chorava. E o médico, só escutei ele falar. Ele só falou comigo, você é jovem, você tem que voltar a estudar. Ele tinha parado de estudar.
que eu tenho que voltar a estudar, tudinho. E me matricularam, né? Meu cunhado foi, me matriculou, aí eu voltei a estudar, me surpreendi. No colégio eu não conseguia nem escrever nada. Deitava na banca, na mesa, né? E ficava chorando. Mas Deus sempre envia alguém para ajudar, né? É verdade. Deus sempre envia. E enviou um rapazinho que era mais novo do que eu, Eneildo, que ele hoje ele é reformado da PM. Aí ele veio, chegou, o que foi? Aí ficou lá junto de mim, ficou, e fez amizade comigo. Ele disse, eu vou trazer a minha namorada para conversar com você, e na hora do intervalo, vamos para a cantina, tudinho. E a gente ficou amigo. E ele se empenhou e sempre está arrumando festinhas, isso e aquilo, para a gente ir para lá, que eu saísse daqui, mas não tinha jeito. A gente dando uma olhada na linha do tempo, nesse momento, já fazia quantos anos que tinha acontecido o fato, né? Fazia uns 3 anos. 3 anos. E a senhora nesse tempo todo ainda com depressão. Ainda. Aí o médico, eu fui para o médico. Quando chegou lá, ele conversou comigo, você tem que voltar a estudar. Passou a medicação muito forte. Muito forte. Inclusive, uma das medicações era de 100 miligramas. 100 miligramas. Eu, quando tomava, eu escutava tudo que se passava dentro de casa, mas não tinha reação de me levantar, não tinha força de levantar. Dormia o dia todo, só me acordava na hora que minha irmã me chamava para ir ao colégio, né, que eu tinha voltado a estudar. Então, e ele falou para mim, o médico, olha, não fale para ninguém que você toma essa medicação controlada, porque há preconceitos. Então, a senhora lembra que remédio era? Esse de 100 miligramas é o mesmo que estão lá nesses hospitais, né? E os outros eu me lembro, que não era, pode falar o nome? Pode, não tem problema não. Aqui a senhora pode tudo, pode mais podcast. Um era quiátrio de 10 miligramas, não sei nem se existe ainda, né? Aí depois mudou para Valium. Dá licença, que fique a observação que quem estiver escutando o nome dos remédios, antes de qualquer coisa, para um médico. Não sabe contar disso, usar 100 miligramas. É bom. E eu dormia muito assim. Era aquele, quando eu acordava, era assim, como se eu tivesse um peso na cabeça e ponta. Eu ia para o colégio, sabe o que mais? Quando eu estava já próximo dos anos 80, eu digo, não vou tomar mais. Decidi por mim mesmo. Quase 10 anos depois. Foi, quase 10 anos. Eu disse, não vou tomar mais, não vou. Aí parei de tomar esse remédio. Parei, aí fiquei. E esse meu amigo, que é a namorada dele, arrumou uma festinha assustado na época, que não era da tua época não. É da minha época também. Não era também? Assustado, não sei. Assustado, eu ia direto, era assustado. Fazia os pratinhos, cada um levava um pratinho, essas coisas. Cada um levava seus disquinhos, que na época era de peixe, eu lembro muito bem disso. Eu tocava em Mato Grosso, essas coisas, né? E eu ia para essas festinhas. Então, e nada. Chegou os anos 80, quando chegou os anos 80, aí começou. Não, você tem que fazer alguma coisa para ir esquecendo, porque eu chorava demais, eu não sei tanta lágrima de onde vinha. Chorava demais. Quando eu sentava, eu chorava. E eu podia estar no meio de uma multidão, mas eu estava só. A depressão é uma coisa terrível, né? Para a senhora entender, é um dos males do século, né? Eu me sentia só. Aí eu aceitei o conselho do médico de ir para ver os cantores, né? Aí me levaram para um clube. Quando chegou lá, eu me sentei lá, chegou a hora do cantor, né? E eu escutei a voz do cantor, só escutava só o som das guitarras. E eu fiquei, eu digo, eu quero ir embora e terminar e trazendo para casa. Voltei. Voltei para casa. Nessa noite eu voltei. Namorar você não queria, nem de longe, né? Não. Tinha cabeça para isso? De jeito nenhum, não tinha não.
Quer dizer, eu me sentia só. Podia ter uma multidão assim, mas eu estava E sozinha. nessa época a senhora morava com o pastor. Pastor, a minha irmã, né? Era uma família grande, né? Era não, é até hoje. Aí foi quando meu irmão separou, eu mesmo com depressão, eu cuidava do meu irmão que teve derrame. E esse daí, que meu irmão separou, e trouxe ele e o outro para dentro da minha casa. Ficaram lá dentro da minha casa. Gente, ela está falando do filho dela que está aqui na nossa pequena plateia com a esposa, certo? E só para vocês entenderem bem como se situar no papo. Mas continue, por favor. Aí trouxe eles dois lá para dentro de casa. Trouxe eles dois, aí ficaram comigo, na década de 80, 86. Aí ficaram lá dentro de casa. Tudinho, e era muita guerra, muita confusão, e a depressão nada. Sim, voltei a fazer curso profissionalizado, fui fazer, né? Para melhorar a renda e sustentar que a renda do meu irmão não dava para manter ele, né? Não dava para manter. E desculpe, ele é sobrinho, no caso, né? É meu sobrinho e filho, porque eu criei ele. Porque ele disse filho aí, agora eu estou entendendo que a senhora está falando do seu irmão, que é pai dele. Então, gente, está dando a explicação, é sobrinho filho, né? Porque ela criou também esse sobrinho. Desde 1 ano e meio que ele ficou na minha casa, né? Que a senhora toma conta dele, do seu Desde filho, o outro. criou, né? E tomava conta também do meu irmão. E ficou nessa aí, e era uma guerra muito grande, a mãe dele queria levar, ele não queria ir. E aconteceu umas coisas, que eu disse que a lição era o resumo, né? Que eu mandei. A mãe dele foi buscar ele no domingo, achou um pouco dos problemas todinho que eu já enfrentava. Ela arrumou alguém, eu não sei se foi ela mesma, faqueou a própria coxa dela, era para desmoralizar a minha família e a minha irmã, que era esposa do pastor. Ela deu uma facada na própria coxa e eu fui para o banco do réu. Peraí, deixa eu A ver. mãe dele. Ela se esfaqueou e acusou a senhora. E acusou a minha irmã para desmoralizar a minha irmã, que era casada com o pastor João Batista. Mas onde é que a senhora entra no banco dos réus? Eu fui julgada, porque ela me colocou e colocou minha irmã como agressora dela. As duas? As Você duas. estava no mesmo ambiente quando ela fez. Foi. Aí nós fomos para lá, quando eu cheguei lá, eu nunca vi uma mesa tão grande na minha vida. Olhei, entrei numa sala lá, a mesa é enorme. Tinha o juiz, tinha tudo. E eu digo, meu Deus, eu fiquei assim. E ele viu que ele estava na hora, ele viu que não aconteceu nada disso na minha casa. Ela queria levar eles à força e não conseguia Ele tinha levar. quantos anos, não sei? Ele já estava com 6 anos. 6 anos já. Já estava Ela tem bem 6. sabejado. Já entendi. Era muito esperto já, né? 6 anos. Aí eu fui julgada. Até hoje, se puxar, vai ver meu nome lá. Mas eu no final fui absolvida. Porque não, realmente, da rua todo mundo viu que não aconteceu nada disso na minha casa. Né? E continuou o sofrimento. O sofrimento da depressão. E eu fazia curso, fiz curso cabeleireiro e fiz outros cursos. Mas dou graças a Deus, porque o que eu aprendi valeu a pena, porque defendia o bom para eles. Né? Mas diz que a depressão, quanto mais você fica ativa, mais ajuda, né? É uma espécie de tratamento, autotratamento. Você ficando com a mente e o corpo ativo já ajuda muito nisso aí. Mas a pessoa ali, enquanto você está ali conversando, vamos dizer, estamos aqui conversando, está tudo bem, tudo ok. Mas foi embora, acabou. Volta tudo, né? Eu fechava os olhos, só via aquela cena. Isso a gente já está falando aqui da década de 90. 80. 80 ainda? 80, foi 80. Aí quando chega 90, aí ainda continua a guerra lá, né? Da mãe dele, tudinho, fazendo confusão, tudinho. E teve outra coisa, mataram meu irmão dentro de casa, um dos meus irmãos. Dentro da sua casa ou da casa dele? Da casa dele. Outra coisa para
mexer com a minha Isso, mais um gatilho disparado para aumentar a sua discussão do doença. vizinho. Aí o vizinho, dizem, sei lá, que arrumou, eu não sei como foi, eu sei que tocaram a campainha, quando ele abriu, já levou os tiros. Em 95. Aí já era Novembro 90. de 95. Aconteceu isso. Isso, pelos meus cálculos aqui, a senhora já estava há 25 anos na batalha contra a depressão e também com todos esses outros problemas que iam aparecendo, surgindo na sua vida. Tudinho. E eu disse que não tomei remédio mesmo, mas não quis, não aceitei mais, eu digo, não tomo mais remédio. Deixei de tomar. E quando foi chegando já o ano 2000, aí foi quando o menino dele já estava tudo grande, né? Já estava tudo crescido já. Aí eu podia já ficar mais descansada, trabalhar, fazer meus serviços que eu aprendi a fazer, tudo para manter ele mesmo. O pai dele morreu também. Né? Dos 4 irmãos, só tem a senhora e a sua irmã hoje. Não, agora somos 4. Porque morreram 2, né? Éramos 8. Ah, 8. Éramos 8. Foi. Assim, mas quando foi que a senhora conseguiu vencer a depressão? E como foi, né? Primeiro passo é reconhecer que está com. A senhora tinha consciência disso? De quê? Que era que tinha essa doença, né? Com certeza. Porque quando eu entrava no ônibus, ficava lá chorando. Por quê? Aquela cena não sai da cabeça. Não sai. Não saía da minha cabeça aquela cena que eu vi, foi muito pesada. E eu guardei por um bom tempo a roupa que estava suja de sangue da minha mãe. Meu Deus. Ô dona Queranilde, e a sua irmã, como foi que ela reagiu a isso aí? A garota, ela nem lembra. Ela nem lembra. Vê como são as Ela coisas, até né? vinha pra cá. Ela dá por 61 anos. Na época ela estava com quanto tempo? 8. Quer dizer, não atingiu assim Ela disse, não lembra não. Mas eu acho que o próprio organismo não tem pessoas que têm uma autodefesa muito grande, aí ali se blinda, tá entendendo? é uma forma de. Aí ela disse que não lembro não. Ela falou que não lembra não. Eu só sei que ela, minha mãe se foi, tudinho, e nós ficamos todos dentro de casa, né? Resolvemos ficar todos dentro de casa, né? Se uniu, né? Fez uma, né? Vamos ficar todos unidos aqui dentro de casa. E ficamos todos dentro de casa. Eu cuidando deles, do outro que era doente, que depois faleceu. E foi quando a depressão não saía de cima de mim, de jeito nenhum. Aí foi quando eu tive o sonho. Teve um sonho? Foi. Aí eu me converti no sonho. Aí eu no sonho eu estava andando numa estrada procurando a minha residência. É uma mata, né? Agora tinha um caminho. Tinha um caminho assim e um assim. E quando eu ia andando, eu encontrei uma pessoa conhecida. Aí você está dizendo, pronto, eu estou procurando aqui uma saída para ir para casa. Aí disse, vamos por aqui? Aí eu fui. Mas esse lugar que eu saí com ela, era um lugar, quanto mais a gente andava, mais esquentava. Era quente, era muito quente o lugar. Muito quente o lugar. E eu fiquei, ela disse, não, está muito quente isso aqui, não estou aguentando mais não, vamos sair. Aí vamos para o outro lado.
vamos seguir para o outro lado para ver se o caminho é do lado de lá. Aí quando a gente sai para o caminho do lado de lá, aí é quando minhas duas irmãs, a esposa do pastor e essa minha irmã, que Tudo isso no sonho, né? no sonho. Aí ela pega, aí ela fala assim, que ela me chama Mil. Mil, olha aqui, o caminho é esse aqui. É um caminho estreitinho e menor do que aquele que eu estava procurando. Mil, e eu olhava, elas começavam a falar versículos da Bíblia, né? Fala comigo, fala. Aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala, você tem que falar alto. E eu digo, meu Deus, eu falava. E a quentura queimando as minhas costas, queimava, eu chegava, não aguentava mais, tanta queimação nas costas. E eu digo, meu Deus. Aí quando ela diz assim, vamos louvar esse hino aqui, quando a gente começa a louvar, aí aquele vento me tira dali de dentro. Me tira daquele lugar e eu chego perto delas. Aí eu sigo com elas, aí me acordo. Aí quando eu me acordo, o peso, tudo que eu sentia da depressão naquela hora foi embora. Tudo, é incrível isso. Que coisa Mas incrível. Deus é maravilhoso. E assim, foi dessa forma que a senhora curou a depressão através de um sonho. A depressão. E dessa forma também a religião, a senhora... Eu me converti naquele dia para sempre. Não sai mais nunca. É impressionante. Aí eu digo, aí quando eu me levantei, eu fiquei cantando a madrugada todinha. O hino que ela cantava no sonho. Deus é meu abrigo em todo vendaval, Ele tem o posto da proteção. E eu passei a madrugada cantando, deitada. E assim a música entrou na sua vida também. Aí teve outro sonho. Foi com 2 sonhos que modificou a minha vida. Foram 2 sonhos que modificou a minha vida. Conta pra gente esse outro também. Pronto. Aí esse outro sonho, eu estava numa igreja com as 2 diaconisas da minha igreja. Elas que estavam fazendo a direção do trabalho. A irmã Rejane e a irmã Laudicea, que são as 2 diaconisas. Elas falaram que eu dirigiu, aí ela pega e fala assim, a oportunidade é com a irmã, que ela me chama Nil. A oportunidade agora está com a irmã Nil. Aí eu fui, né? Aí quando eu chego lá, quando eu vejo, são jovens. Nenhum deles, daqueles que estavam ali para que eu falasse com ele, tinha mais de 16, era jovens garotos de 15, 16, estavam tudo lá. Tudo com a mesma roupinha, a roupa, a calça comprida, essa era azul e a blusa branca. Aí eu ia falar sobre como se diz, que Jesus era a água da vida, né? Quem bebia da água da vida não sentia sede mais nunca na vida, né? Aí eu começando a falar tudinho para eles. Aí quando eu começava a falar, aí nisso entra um som de teclado. E eu começo a cantar. Aí quando eu começo a cantar aquela música, eu me acordei, porque aquela música eu nunca tinha visto na minha vida. Aí eu me acordei. Eu nunca vi. Essa minha irmã, mais nova, eu sempre converso bastante com ela. Né? Passo embora junto, eu passo o dia conversando, nós duas. Aí eu peguei, chamei, eu disse, olha, eu sonhei assim, assim, assim. Aí ela disse, você não lembra da letra da música, não? Eu disse, eu tive um susto tão grande que nem sei como é a música. Quando foi no outro dia, eu sonhei a mesma música. Aí eu digo, peraí. Aí eu contei para ela. Aí ela disse, você acha que é o que essa música? Eu digo,
não sei o que é que Deus quer comigo, quer falar comigo. Eu digo, mas eu não sei fazer isso não. Se for o que eu estou pensando, eu não sei fazer não. Quero escrever música, né? Eu não sei fazer isso não. Aí teve o terceiro sonho. A mesma música no mesmo lugar com aqueles adolescentes, eu falando para eles. Aí eu disse não. Aí eu digo, não, agora eu vou ver se eu consigo escrever. Aí memorizei algumas coisas, né? Aí eu comecei a escrever. Mas só que essa música que eu cantei, eu não coloquei ainda em notas musicais. Mas eu posso falar assim, tipo verso. Mas ela é cantada, que eu canto em casa ela. Pode cantar. Pronto. Aí, amigo, estou falando que Cristo em breve virá. Ele está te chamando, Ele quer te salvar. Ele é a fonte da vida que te dá salvação. Jesus Cristo te ama, Ele te dá o perdão. Foi essa música que eu cantei. É o sonho que a senhora é uma espécie de premonição do que Foi. a senhora seria daquele momento em diante. Foi. A senhora hoje toca algum instrumento? Não toco instrumento nenhum. Aí eu cantei essa música, aí me acordei. Depois, aí esse sonho não veio mais para mim. Aí eu já comecei já a escrever. Mas eu não fico o tempo todo escrevendo. A música chega, eu posso estar fazendo alguma coisa, ela chegou, já aviso em casa. Ela já vem com prontinha, a melodia, com tudo, com letra e tudo. Melodia com tudo. Hoje o irmão Dantas, né? Irmão Dantas, né? Que, assim, que falou da senhora pra gente aqui, ele disse que a senhora é uma das maiores compositoras do meio gospel de hoje. É considerada por grandes intérpretes como uma das melhores, né? Isso, a senhora acha que se deve ao quê? A essas inspirações que a senhora tem, quais que espirituais, ou porque a senhora trabalha muito na hora de compor uma música, se dedica muito a fazer um hino bem feito? Não me dedico em nada, ele sabe, todo mundo sabe. Nada. Você chega lá em casa para ver escrevendo? Não, a coisa vem embaixo da senhora. Vem, e agora já sabem lá em casa, né? Eu digo, olha, se chegar em casa e não encontrar comida pronta, eu estou compondo. Eu estou escrevendo. Aí quando chegou, a minha irmã chegou um domingo desses aí disse assim, bateu na porta do quarto, aí quando ela me viu escrevendo, né? Que a minha cama é cheia de caderno com as composições. Uhum. Aí ela, desculpa, ela já sabe. Eu digo, se eu preparei isso aí mesmo, no domingo. Se eu preparei isso aí mesmo, estou escrevendo. Aí está tudo bem. Ela vai embora e vai terminar de fazer. Mas eu não fico não. Chega assim, eu faço. É coisa, eu creio, porque eu creio muito no meu Deus. Eu sei que Deus é comigo, que essa parte da música é uma sustentação que Deus me dá para que eu permaneça assim como eu estou, sadia e bem, graças a Deus. Graças a Deus. A música, dona Kelly, pode chamar de Nil? Pode. É mais simples, é mais fácil. A música, dona Nil, ela é como se fosse um remédio para a alma, não tem como, né? É verdade. Eu costumo dizer assim, brincando com os amigos, né, que música a gente tem, eu digo, a música é uma ponte que leva a vários lugares. A gente estava gravando ontem com o cantor Marcos, né? E a gente estava falando sobre isso, né? A música, ela te conduz para vários lugares. É você que tem que saber se conduzir, para não cair na tentação que muita gente cai às vezes, né? Mas no seu caso, são músicas evangélicas, são hinos, né? Que hoje a maioria chama de gospel, né? Assim, mas quantas músicas a senhora acha que a senhora tem ideia de quantas músicas a senhora já fez até hoje? Desde quando começou a compor? Olha, eu tenho meus cadernos lá, que foram escritos na época mesmo da depressão,
né? Que eu estava ainda no início, né? Que eu me curei, eu comecei. Eu nem data eu colocava. Hoje eu coloco data. Né? Mas tem muitas lá. Muitas. Eu creio assim, que tem mais de 100 músicas lá. A senhora, quando faz a música, né? A senhora já grava Só a voz. só a voz no celular? Só a voz no celular. E assim é que a senhora manda para o cantor? Eu levo para o rapaz colocar, vou até levar ele para gravar agora. Era para ter ido ontem. Também canta ele? Ele tem a voz bonita. Mas é a família de artistas, né? Aí eu vou levar, já falei com o produtor, né? Ele queria que eu fosse hoje, né? Aí eu disse, não posso ir não. Mas ele queria. Nem à noite não pode não, à noite eu não posso não, porque já tinha. E qual é o nome do cantor? É, porque ele. Pode ser. Antônio João. Aí eu escrevi e ele disse, olha, você é quem vai para colocar a. Eu vi um hino seu na travessia, estava dizendo com o irmão Dantas, né? Muito bonito, por sinal. Ele mandou para mim. Pois é. Né? Eu achei muito bonito, inspirado, né? Muito. O arranjo, claro que a gente não pode deixar de dar o crédito ao arranjador, ao produtor. Eu acho muito. Mas assim, o produtor, o arranjador, ele simplesmente veste uma coisa que um corpo, que é a melodia, que é uma música com letras, né? E melodia, ele veste aquele corpo com os arranjos. É como se botasse uma. Eu nasci nu, mas hoje eu estou vestido aqui. É a mesma coisa a música. Você compõe a sua música com letra, com a melodia e leva para o produtor, para o arranjador fazer o arranjo. E aquilo ali reveste a música que a gente escuta no resultado final da coisa, né? Eu ouvi esse hino que o irmão mandou e achei maravilhoso. Ele disse, olha, ela tem muitas músicas, né? E vários artistas, cantores já gravaram as músicas dela. A senhora lembra assim, de quantos já gravaram e quem já gravou? Gravaram, eles dão opiniões assim, né? E muita gente já manda mensagem para mim, assim que Ângela, né? Que é a moça que gravou, eu chamei Ângela. Eu nem pensei desconhecida, né? Ângela Santos. Ângela Santos. Aí, essa cantora daqui? Ela cantava na minha igreja há muitos anos que ela canta lá. Aí eu não pensei não, porque eu, iniciante, né? E não esperava. E tá em quase 2000 já, né? 2000 o quê? 2000. Visualizações. Visualizações no YouTube, né? No YouTube. Aí eu não esperava não. Não esperava. Pronto. Aí eu não esperava e começou a chegar, que até ele disse que ele até falou para mim, tia, não dei crédito a isso não, porque muita gente começou a mandar mensagem quanto era que eu cobrava para eles gravarem, não sei o quê. Começou a mandar mensagem para mim, né? Mas a senhora libera de uma moça sem cobrar nada, né? Ou cobra um valor? Não, até aqui não. Até aqui não. Na realidade, a gente registrou, eu decidi registrar. Procurei saber como era que fazia. Só tinha 3 métodos de registrar a música. E aí eu registrei essas músicas para ela, coloquei o nome, juntamente com a melodia e a cifra lá. Fiz o cadastro dela e depois desses cadastros a gente decidiu, ela procurou esse produtor, porque as músicas precisavam de uma produção para esse tipo de registro, e começou pessoas a entrar em contato, né? Porque fica lá o e-mail, o telefone, o WhatsApp, e aí pessoas passaram a começar a se comunicar por meio desse registro que a gente fez, nesse contato com ela, né? E eu disse a ela que ela aguardasse um pouco, né? Que ela primeiro fincasse aí essa questão de registro, tudo, que ela adquirisse, ganhasse gosto por isso aí, e aí depois ela procurasse um estúdio sério, né? Para começar uma parceria.
Agora, se você registrou uma editora, foi? Isso, É isso aí, esse é o primeiro passo, né? Porque Eu estando nem- registrado, qualquer pessoa que gravar, antes de gravar, tem que pedir permissão à editora, certo? Porque não é nem, na realidade não é nem a senhora que é a na pessoa que pede realidade, a permissão. editora a gente não conseguiu ainda, né? A editora a gente não conseguiu ainda, né? Isso a gente ficou de conseguir a editora. A gente não conseguiu ainda. A gente fez a parceria só com o estúdio, que é o estúdio que está fazendo aí o trabalho de arranjo que o senhor acabou de falar aí. Mas de repente eles podem indicar uma editora, que eu não, a editora gospel eu não conheço, mas se você procurar no YouTube você encontra, ou no Google, né? Você vai encontrar, com certeza tem várias, né? Esse é o primeiro passo, né? Aí depois, por exemplo, se eu quiser gravar uma música sua, eu tenho que pedir permissão à editora. A editora, na realidade, a editora, ela por si só já indica para o intérprete. O intérprete chega procurando uma música, ela tem uma música aqui que é do teu estilo, que vai ficar bem com você. Aí ela passa, só a partir daí que ela vai entrar em contato com a senhora assinar a documentação, porque é uma questão comercial também, né? A editora ganha em cima do sucesso da sua música, e como a senhora também vai ganhar. Eu não pensava nem em gravar nada. Mas a senhora vai gravar, a senhora mesmo vai Eu colocar já agora? gravei hoje. Já gravou? Vou ver por quê. Sim, aí vamos chegar. Quando foi na hora de abrir o canal, ele estava tendo uns problemazinhos, né, com a família. Aí ele pegou, gravou no Kids. Fez o canal no Kids. Aí pronto, Aí não pode colocar, porque ela só tem que abrir outro. aí vai abrir outro agora. Aí eu digo, não, agora eu só vou abrir quando for as próximas músicas, né? Ele vai gravar agora, né? Ele vai gravar, vou deixar ele gravar uma música e dessa vez vai ser somente ele mesmo. O nome artístico vai ser Nil Gomes, Aquela miúda mesmo. daquela Nil mesmo. Mas o nome ficou tão bom, tão fácil da gente pronunciar. Nil Gomes. Ele queria vir eu mesmo. Mas é muito bom. O nome artístico. Aí A senhora canta na igreja eu já cantei em coral de igreja católica. católica, né? Foi quando era criança, até os 10 anos eu cantava, mas lá na minha igreja não. Porque na igreja evangélica tem muitos cantores e Pronto, cantores essa que de gravou primeira mesmo. qualidade, né? Essa Na realidade, quase todo mundo no Por evangélico que canta. não hoje na igreja? Por que não hoje na igreja? Diz que hoje não canta, né? Poderia cantar essa sua obra na igreja até para já começar a mostrar, né? Mas se eu lhe disser que tem igreja que não quer que cante mais essa música, só quer que cante música da harpa e do cantor cristão. Entendeu? Eu não Aí sabia. existe isso aí, essa polêmica aí, né? Agora, antes era permitido, mas Qual é a hoje sua igreja da música? a minha é igreja batista. Igreja Batista, né? É. Olha, a música é um negócio tão poderoso, dona Nilma, É. que eu estava um dia deletando umas mensagens do WhatsApp e de repente eu escutei um dó com um ré com nono. Aí aquilo me chamou aquela corda bonita, que o cara deu uma corda lindo, né? O ré com nono, aí eu prestei atenção naquilo ali e não deletei, aí fiquei ouvindo o restante. Foi quando eu escutei pela primeira vez a música O Escudo, de um grupo chamado A Voz da Verdade. Não sei se a senhora conhece essa canção. Se conhece, se não conhece, procure conhecer, mas é maravilhosa. E eu passei, depois daquele dia ali, eu passei a madrugada ouvindo aquilo ali, comecei a procurar para saber quem era que canta, sair mostrando para as pessoas. Então todo mundo que chegava lá em casa pegava, escuta isso. Porque é uma coisa maravilhosa. A Voz da Verdade, eu não lembro, estou lembrando agora. Por toda a minha vida, o Senhor eu te louvarei. É maravilhosa. Então, para ver o que é a força da música, né? Quando a gente menos espera, ela chega, bate sem explicação e você fica ali. Então, é muito importante esse trabalho que a senhora faz para a sua religião, para a sua igreja, para a senhora, para toda a sua família. De repente, pode ser também um meio de como é que eu posso dizer, de vida financeiramente, né? Pode melhorar a sua vida financeiramente.
basta, a senhora está dizendo que tem mais de 2 milhões de acesso à moça lá. Como é o nome dela? Tá vendo? Completar 2 mil. 2 milhões. 2 mil? Daqui a pouco. Quando chegar a 2 milhões, a senhora vai receber muito dinheiro, viu? 2 mil? Em 6 meses. Em 6 meses. 6 meses. Para quem é desconhecido. Não, tá muito bom. É isso aí. Desconhecido, né? Hoje a gente tem a possibilidade de mostrar, de fazer qualquer trabalho musical, ou, sei lá, como isso aqui que a gente está fazendo aqui, está gravando aqui, jogar no YouTube e a possibilidade do mundo inteiro ver, porque está exposto no mundo. Né? Isso aqui, alguns anos atrás, seria impossível a gente fazer um trabalho desse se não tivesse uma rádio, um rádio para poder transmitir, ou um sistema de televisão. Hoje a gente faz em casa, em qualquer lugar que quiser fazer. Hoje tem pessoas que pegam um celular, vai para a rua e faz um conteúdo e coloca no YouTube, e às vezes já acontece isso que a gente está comentando aqui, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Né? Então, o que eu posso desejar para a senhora e toda a família, boa sorte, que a senhora realmente se dê bem nesse propósito, né? E continue assim compondo, porque a música, como a gente já falou antes, é uma ponte que nos leva para o mundo inteiro. Não é isso? Então, o nosso tempo está chegando ao fim, viu? Eu queria agradecer a sua presença aqui, queria agradecer ao irmão Dantas pela indicação, né? Mandar um abraço lá para ele, e assim, a casa é sua, sempre que precisar falar de alguma coisa, quando lançar o trabalho, né? A senhora pode vir aqui, pode ligar, vamos mostrar isso aí, viu? Então, mais uma vez, muito obrigado. O canal vai dar tudo direitinho. Se Deus quiser, viu? Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores, porque essas pessoas que nos ajudam a manter o nosso trabalho, fazendo com que ele siga em frente, né? Porque não é fácil a gente manter um projeto desse sozinho, é quase impossível, né? Então, mais uma vez, a todos os nossos patrocinadores, nossos parceiros, né? As pessoas que nos assistem, que curtem, compartilham, mais uma vez, comentam os nossos conteúdos, né? Que continue assim, e, por favor, se inscreva no canal, porque com isso você vai nos dar uma relevância maior para a plataforma do YouTube, né? Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, dona Carolina. Eu vou agora lhe chamar de Nil Gomes, viu? E a senhora tem o microfone, a senhora pode falar o que quiser e dê seus contatos. Fala o que a senhora quiser para o pessoal da sua igreja, para os seus seguidores, né? Para os seus amigos, a sua família, dê os seus contatos para quem quiser entrar em contato com a senhora. E é por aí, fique à vontade. Eu quero agradecer a você, né, pela oportunidade, a sua esposa também. Agradeço a vocês. E agradeço também a todos que contribuíram para que, nos momentos difíceis que eu passei na minha vida, na depressão, sempre Deus indicou pessoas para ficar do meu lado. E é difícil, porque geralmente existe o preconceito, chama a pessoa de louco. Para isso, o médico me alertou que eu não falasse, nem que tomava remédio. O remédio, você não fala para ninguém. Nunca falei para ninguém que estudava comigo, que tomava aquelas medicações fortes, né? Para não ser taxada, que ele disse que aquilo ali ia me prejudicar. Então, eu segui a orientação do médico, né? E foi muito bom. E agradeço também a minha família por o meu cunhado, né, que hoje em dia já faleceu, mas minha irmã permanece viva, né? E que foram os dois que nos deram a oportunidade, né? E todo mundo quer ficar com 4 menores. Não é fácil, né? Um salário mínimo, que foi o dinheiro que restou, né? Que ficou da pensão. Para ficar com 4, eu criei pessoas adolescentes, uma criança, e manter em colégio, em tudo. Graças a Deus que Deus colocou eles na minha vida e na vida dos meus irmãos, né?
hoje eu sou o que eu sou, devo a todos eles, tanto na área assim familiar, quanto também na cristã, né? Que tive dentro da minha casa a minha mãe, que é uma pessoa maravilhosa, né? Que devo também a ela foi embora, mas que eu devo a minha mãe a educação, que sempre foi uma educação perfeita. Minha mãe era simplesmente, sempre considerei minha mãe uma missionária, que mesmo no sofrimento, nas perseguições que sofria, ela sempre falava que temos que confiar em Deus. Confiar que a vitória sempre vem. E é verdade. Amém. E assim, o que a senhora diria, hoje com essa experiência toda que a senhora tem, né, sobre essa doença que, como a gente já falou aqui antes, é um dos males do século, né? O que a senhora diria para uma pessoa que está com um problema de depressão hoje? A partir do momento que reconhece. Né? Que hoje a gente sabe que tem muitos jovens com depressão, muitas vezes nem sabe que tem. O que a senhora diria para a pessoa que está passando por essa situação que a senhora já passou? Que busque a Deus. Tem que buscar a Deus, porque somente Ele é que pode nos tirar daquela situação. Do jeito que Ele me tirou, Ele tira qualquer pessoa ali. Né? Eu tive muita chance de me converter, ia para as igrejas, tudinho, e nunca quis. E minha mãe sempre falava, minha filha, você não sabe o que é que Deus tem para você. Isso ela falou para mim em 66, naquela época da enchente, em 66. Ela falou para mim, Nil, você não quer se converter não sei o que, você não sabe o que Deus tem para você. E realmente, Deus tem coisas maravilhosas, não só para mim, para cada um de nós que estamos aqui. Né? Deus é muito bom todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. E eu também pensei, minha irmã não sabia, mas eu também pensei em me matar. Fiquei com um vidro de veneno na mão, isso na década de 80. Fiquei lá, ela foi conversar comigo, aí estava se falando negócio de se matar. Você já pensou em se matar? Aí eu disse, você já pensou? Eu pensei. Nunca tinha falado para ninguém. Isso há pouco tempo, uns 2 meses e meio, falei para ela, ela ficou admirada, dispensei. E quem tem depressão sabe que a gente tenta prender a respiração, segura a respiração para se sufocar. Se você tiver, naquela época eu usava bobs no cabelo, aí tem aqueles lencinhos que seguravam o bob. Eu amarrei, quase que eu morri sufocada, amarrei para morrer. Tudo isso a gente passa. E só Deus... Tem gente que não sai de casa, passa anos sem sair de casa com depressão. Fica enclausurada dentro de um quarto, de uma sala, sem querer sair de casa. Porque a doença é isso aí mesmo. A doença é isso aí mesmo. É triste, né? Então, gente, é o seguinte, siga aí o conceito do Querondila Gomes, porque não é fácil. Quem está nos assistindo agora que tiver esse problema, é só seguir as palavras dela, tá entendendo? E acreditar em Deus, porque só Ele pode salvar. Só Ele pode tirar um ser humano. O médico pode ajudar, mas só Deus realmente é quem pode tirar uma pessoa. Exatamente. Agora você faz a sua parte, mas assim, sempre com Deus na frente. Porque esse é o caminho. Não é isso, dona Querendila? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Vamos para a próxima, se Deus quiser. Dona Querendila, muito obrigado. Viu? E precisou, é só ligar. Ó, estou querendo lançar aqui o meu trabalho, né? São quantas músicas? Mas sim, né? Agora. Não, gravadas. Gravadas são acho que 7 ou 8. Bom, quando quiser lançar o CD ou algum single, divulgar alguma coisa, é só ligar para a gente aqui que a gente arranja um espaçozinho para a senhora, ok? Ok. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Até a próxima.